Vou fazer essa videoaula aqui para você ver a parte de internalização do Tekton, para saber como gerar aí as suas mensagens de erro, tá certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma olhada aqui nos seus settings. Por padrão, ele vem com a linguagem NUS. Isso e ainda é configurável por usuário hoje em dia, né? Mas da primeira vez que o usuário se logar na sua aplicação, ele vai pegar a língua default aqui. Então, se eu rodar o servidor e acessar esse cara aqui, a gente vai ver o site, ele está aqui em inglês, tá certo? Deixa eu parar isso aqui. E aí o seguinte, para conseguir rodar o seu arquivo de... deixa eu até inicializar um novo terminal aqui limpinho. Para conseguir, então, instalar e conseguir gerar as mensagens para tradução, você precisa acessar o seu projeto. Então, eu vou acessar lá meu back-end. Você tem que ativar o Virtual Env. Fica lá na pasta venv bin activate. No Windows é venv scripts activate. Tá? Ativa o seu ambiente virtual. E aí, você vai entrar lá no script chamado build scripts Babel. Quando você entra nesse cara, você tem esse i18n extractor aqui. Ó. Eu vou tentar rodar esse i18n extractor. E ele está com uns bugzinhos que ainda tem que ser solucionados, mas que tem um workaround. E aí, quando você roda esse cara e tenta gerar os arquivos para tradução pela primeira vez, você vai perceber aqui alguns erros tal. E se você investigar o início do stack trace, é porque ele não encontra o módulo Jinja2 est, tá? Porque ele usa um arquivo de configuração, o Babel, o cara que a gente tentou utilizar, ele tem esse arquivo de configuração em que eu disse que era para ele utilizar o Jinja2. Mas, como ele está utilizando esse arquivo de configuração, ele não consegue enxergar o Jinja2 que está dentro do SDK do App Engine. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que instalar, no fim das contas, esse Jinja2 nesse nosso ambiente virtual. Então, se você rodar aí o pip install Jinja2, eu vou instalar o Jinja nesse cara aqui para ele ficar disponível. Inclusive, acho que esse vai ser deixa eu até dar um pip freeze para eu ver quais são os pacotes instalados. E eu acho que eu vou, inclusive, deixar esse Jinja 2 aqui no meu Requirements. Acho que eu já tinha até colocado, né? Já está aqui. Eu vou deixar no Requirements padrão para corrigir esse probleminha. Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer? Vamos tentar rodar o comando de novo e ver se agora ele efetivamente... Opa, não o pip freeze, mas o Python i18n extractor. Então veja que aí ele não dá mais esse problema de não encontrar o Jinja 2. Inclusive eu esperava que ele não fosse conseguir. Às vezes ele dá um outro pau aqui que ele tenta traduzir um arquivo do setup pack, do setup tools, e às vezes eu tenho que apagar esse cara na mão. Mas parece que aqui ele conseguiu extrair tudo. Então, quando você faz essa extração, o que ele faz? Ele vai pegar tudo que é string que está marcada para internacionalização dentro do nosso código. Em particular, o Guyforms usa muito isso. Tá? Inclusive, na sua versão atual, que eu depois vou até lançar uma issue, tem algumas pendências a serem traduzidas. Quando a gente consegue rodar esse script com sucesso, o que ele faz para a gente? Então, ele pega esses arquivos PO e ele consegue extrair toda string que a gente marcou. Então, por exemplo, ó, aquela frase que está no início do projeto, ó, a Full Stack Project for Google App Engine, que está na nossa página inicial. Então, veja que ele extraiu. Inclusive, já tem aqui uma tradução que eu fiz. Tá certo? Se você quisesse gerar aí outras linguagens, você poderia acrescentar aqui no seu set qual é a língua, ele ia gerar uma pastinha aqui com o nome da língua que você setou
ia gerar um message desse vazio. Estilo é o do inglês, ó. O do inglês ele é todo vazio porque não precisa ter tradução para o inglês, né? Isso daqui é o que a gente vai efetivamente traduzir. Quando você gera esses arquivos POs, esse arquivo PO que está aqui, ó, vou até copiar esse cara. O que acontece aqui então? A gente pode utilizar ferramentas online para traduzir esse cara, porque mexer nesse arquivo puro ele é bem chatinho de ver, mas tem umas ferramentas online que ajudam a gente nessa tradução. Então, por exemplo, eu acho que eu já até tenho alguma coisa aqui que já estava na minha conta. Ó, Translate. Se você entrar ali na página no Google Translator, lá na página, ele tem lá, ou traduza um documento. E ele tem aqui embaixo esse cara aqui, ó, Translator Toolkit, que você pode utilizar se você quiser. Existe um outro site que a galera usa também bastante, que se chama, se não me engano, é Transifex, que também faz a mesma coisa. Ele te dá uma ferramenta para poder fazer a tua tradução. Então veja que eu inclusive tenho alguns aqui que eu já fiz o upload. Então, como é que você faz para traduzir a sua nova língua, se fosse o caso? Opa, aqui, ó. Cliquei para fazer o upload, vou adicionar o conteúdo, fazer o upload do conteúdo que eu quero traduzir, que já está em português. No caso ali, eu vou fazer o upload num cara que está em português. Cadê? Português, por que não está descendo? Interface aqui está meio... Aqui, Português Brasil. Vamos escolher o arquivo. Então tá lá no meu Renzo, PyCharm Projects, Tecton, Backend, Build Scripts, Babel, Locale, PTBR. E cadê o meu PO? Tá aqui, ó. Você vai subir esse arquivinho PO para o Google. Na verdade, esse daqui tá em inglês, na verdade, né? Cadê? English. E... Oh, meu Deus. O Google tá cagando pau aqui na interface. Vamos escolher aqui Português Brasil, que é para onde eu quero. Traduzido, on next, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o upload desse documento e vai apresentar uma interface para a gente traduzir. E o legal é, toda mensagem que você já traduziu, ele já... Aqui eu poderia utilizar o serviço de alguém para traduzir, mas não quero. Vou fazer a tradução eu mesmo. Você pode, inclusive, chamar outras pessoas. Ó, vejam que esse cara aqui que está com 0% de mensagens aqui a serem traduzidas. Então, ele te dá essa interface para você ir traduzindo. Então, veja que tudo que eu já traduzi antes, nesse arquivo que não tinha, teoricamente, nada traduzido, ele já veio com a primeira tradução. Então, tudo que você já tiver feito, né, ele já traduz para a gente. Então, veja que tem aqui as mensagens, o admin, conta, olha lá, tradução para logout e sair. Então, ele tem uma porrada de tradução que já está pronta porque eu fiz esse cara aqui. Eu já tinha traduzido, então ele já conhece aí. E, por exemplo, eu acabei de fazer, tem algumas que ele mesmo já sugeriu a tradução. Olha lá, must be, deve ser um número, deve ser verdadeira ou falsa. Ele mesmo já sugeriu algumas coisas aqui, né, de algumas traduções. Olha lá, e-mail inválido. Então ele mesmo já tentou me dar algumas opções, essas que estão vermelhas. Essas que estão vermelhas são as que eu não fiz nada. Então você consegue, através dessa ferramenta, ir traduzindo aí o seu arquivo. Uma vez que você tenha traduzido, você pode colocar como complete, etc. Pode dar um save aqui. Deixa eu ver se existia aqui alguma ferramenta para eu filtrar, inclusive. Cadê? View, Customize, Edit. Cadê o Show Number? Tinha alguma parte aqui que eu conseguia ainda filtrar. Edited. Olha lá, Machine Translator, olha lá, tudo que está em vermelho foi a máquina que traduziu. Se eu não me engano, antigamente eu tinha como filtrar aqui
filtrar nessa interface só o que faltava aqui. Senão tem que ir na mão, que também é bem chatinho, né? Crude, tal. Cadê? Deixa eu fazer uma aqui de qualquer forma. Deve ser um dos seguintes, choices. Olha lá. Campo requerido. Requerido não é uma boa tradução, né? Obrigatório seria melhor. Obrigatório. Possui. Isso aqui é uma tradução que já estava pronta. Olha lá. Tem caracteres, deve ter tal. Essa daqui já está pronta. Chave inválida. Isso daí tá bom. E-mail inválido tá uma tradução boa. Deve ser maior que isso aí. Deve ser inteiro. Aqui eu acho que eu vou colocar no masculino, que deve ser mais. Deve ser um número. Data inválida. Tipo da mensagem para quando é em português. Né, o formato da data. CEP deve ter exatamente 8 caracteres. Isso aqui traduziu bem. CEP deve conter apenas números. Sim. E aí ele tem um bando de outras traduções que se tinha feito antes, que você pode inclusive, mas terminei. Ó. Vou dar aqui um save, vou dar um que eu completei, ok. Então, marquei como completo. O que eu posso fazer aqui? Ó? Posso fazer o download desse arquivo PO. Então, o que eu vou fazer com esse arquivo PO aqui, ó, que eu acabei de baixar? Cadê? Message PO. Vou copiar ele e vou substituí-lo lá dentro do meu projeto. Esse PO aqui que eu tinha gerado. Então, vou jogar aqui. Vou dar um OK. Porque aí todas as mensagens que eu sobrescrevi na minha tradução, eu vou ter aqui substituído nesse cara. Então, aquelas traduções que eu fiz, o booleano que eu mudei para verdadeiro ou falso, todas as traduções. Fiz isso, venho aqui de novo, peço para gerar de novo os arquivos de tradução. Porque o que ele faz? Além de extrair tudo que é para tradução, ele compila esse arquivo PO aqui dentro para a nossa pasta do projeto, dentro do locale, essa pasta aqui, ó. PTBR, ele coloca esse arquivo que é o MO. O PO é o arquivo que define como deve ser feita a tradução. E o MO é um arquivo binário que ele é compilado. Então ele é menor. Ó. Veja que ele tem ali uns arquivos malucos, mas esse cara é que vai ser usado na hora de fazer a tradução. Então é só esse cara que precisa ir no upload. Né? E eu não coloquei ele no Git, porque como ele é um arquivo gerado a partir desses, não faz muito sentido você colocar no seu controlador de versão um arquivo que é gerado por outros, né, que é um produto de outros. Então, ele está aqui. A partir do momento que eu faço isso, se eu por acaso setar lá no meu settings a minha linguagem padrão para outra linguagem, ele vai passar para um usuário que não está logado, ele vai passar a pegar essa localização default. Cadê onde eu tinha acessado o site? Já salvei. Tecton Full Stack. Mudei para PTBR. Tem que rodar o servidor, senão não tem jeito, né? Vou dar um F5. Então tá lá, as traduções que já existiam lá no meu arquivo, né? Elas passam a existir. E o legal é que, como ele depende do usuário logado, se o usuário logado, por acaso, quiser alterar a sua linguagem padrão, ele vai funcionar. Se ele entrar aqui em conta, escolhi o PTBR como default e ele colocou na minha conta, quando eu fiz o login, ele usa o default. Por isso que está marcada essa opção. Inclusive aqui ele poderia escolher outros horários aqui para ver, né? Outro time zone. Tem vários aqui disponíveis. E se eu, por exemplo, mudar para inglês, e veja lá que a página foi alterada para inglês. Então, tudo tá movido, e se ele alterar de novo, tá lá tudo de novo agora em PTBR.
beleza? Então é assim que gera a tradução para o nosso site Tecton, beleza? Bom, ficou um pouco grande esse vídeo, mas espero que tenha sido útil para você conseguir localizar a sua aplicação se você pretende que o seu site rode em vários países diferentes, em regiões que se falem línguas diferentes, beleza?